O inquilino pode exigir uma vistoria mais detalhada do imóvel alugado? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do Grupo SP Imóvel e neste vídeo estou aqui novamente com o Marcel de Toledo, o nosso diretor de marketing do Grupo SP Imóvel, ele que tem uma bagagem profissional muito grande e muito boa, interessante no ramo imobiliário, pois ele é advogado especialista no ramo imobiliário, atuou por muitos anos nessa profissão e também já foi proprietário de uma corretora de imóveis, tá? Então, o Marcel ele está aqui novamente comigo para esclarecer dúvidas relacionadas à vistoria de imóvel alugado. Aquela vistoria que a gente em vários vídeos coloca que ela é super importante antes do contrato de locação e também no término, enfim. Ele veio aqui esclarecer algumas questões. E mais precisamente, né, Marcel, a gente vai começar falando sobre o inquilino, ele poder exigir uma vistoria mais detalhada ali daquele imóvel alugado. Então, Marcel, muito obrigada aí, é com você agora. Olá, Tainara. Vamos lá. Esse vídeo, eu queria deixar claro, esse vídeo, ele não funciona, ele não vai ser só para o inquilino, né? Os problemas do inquilino. É também para o locador. E eu vou expor porque é bom para o locador também ter uma vistoria detalhada do imóvel. Tá? Até vou colocar até um exemplo do que aconteceu com a gente, de um erro que técnico, vamos dizer assim, que aconteceu, e que teve que fazer um acordo para resolver, né? Então, vamos lá. Primeiramente, vou ler a lei, que vou mencionar, onde fala onde o inquilino pode exigir, tá? É o artigo 22 da Lei 8.245, em seu parágrafo 5º, que diz: artigo 22, o locador é obrigado a, ou seja, o locador é o proprietário, né? Parágrafo 5º, fornecer ao locatário, caso ele solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Ou seja, a lei é bem específica, então tem alguns detalhes que precisam ser mencionados, tá? Esse termo, fornecer ao locatário, ou seja, ao inquilino, caso ele solicite, ou seja, se ele não solicitar, acabou, né? Então, o inquilino tem que solicitar, sim, uma descrição quando existem dúvidas, né? E fala da entrega das chaves, ou seja, o que eu vou expor aqui, que eu vou dar de dicas para o inquilino, tá? E eu usava algumas técnicas nesse sentido. Em primeiro lugar, a gente hoje tem os aparelhos de celular que facilitam a vida de todo mundo, né? Então, quando o inquilino vai entrar no imóvel, e ele, antes de assinar, eu aconselho ele ir no imóvel, observar defeitos. Às vezes, assim, a vistoria foi feita ou não foi feita, não importa se ela, neste momento, né? Às vezes, eu acho que poderia até ser, antes de ele olhar essa vistoria, ele já vai no imóvel e começa a procurar defeitos na casa. Se ele encontrar algum defeito, tira uma foto, faça um vídeo e mande esse vídeo para a imobiliária ou para o locador, informando daquele defeito, né? E após... por quê? Porque é muito raro uma administradora ou um proprietário se recusar a colocar no contrato aquele defeito, né? Ele acabou de localizar o defeito do imóvel que ele está alugando. Por que esse proprietário vai se recusar a colocar no contrato ou numa vistoria apartada? Não é obrigado a vistoria ser dentro do contrato, pode ser apartado, né?
informando esses problemas, né? E para o locador, ou seja, informar esses problemas também é bom. Primeiro, a gente esquece das coisas. Às vezes tem um vidro quebrado, esquece que aquele vidro está quebrado, e aí quando o locador vai ser injusto, né? Depois que desaluga, ele chega e fala, mas esse vidro quebrado, era um vidro que já estava quebrado. Então é importante nessa vistoria, porque não precisa, como que ele vai decorar todos os pequenos detalhes de falhas do imóvel? Por isso que você descrever ou tirar fotos desses problemas é sempre importante para as duas partes. Vou citar um exemplo que aconteceu na nossa vida cotidiana, de uma casa que tinha era uma casa de classe média, com 3 dormitórios, e no fundo tinha uma edícula. Essa edícula tinha um banheiro. Esse banheiro, ele era muito simples, ele era quase como se fosse da churrasqueira. Aí não tinha o cano de chuveiro, não tinha nada. Quando o inquilino foi lá, ele vislumbrou um dos filhos dele reformar aquela estrutura que estava meio capenga ali, né? Que era meio da área do churrasqueiro e tudo mais, dar uma reformada para o filho dele ficar lá. E na vistoria a gente constou um banheiro em perfeitas condições, blá, 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 mas não fez o teste do chuveiro. O chuveiro já não estava, aquele cano, aquele chuveiro não é testado há décadas, né? Ninguém usava aquilo mais como chuveiro, né? No máximo era a privada e a pia, né? Quando o inquilino mudou, pintou, reformou lá aquele fundo para o filho dele, idealizando para o filho dele morar ali, hora que vai ligar o chuveiro, nada. Nem água descia e a parte elétrica nem se fala, não funcionava. O que acontece? Imagina você puxar uma fiação de lá do fundo, de não sei quantos metros eram, para chegar até a caixa de luz, que tinha que trocar a fiação inteira, né, do chuveiro. E aí ficou 2.000 e pouco só de fiação. Fora que tinha um problema, a caixa não funcionava direito, era uma ligação direta, não tinha caixa, era uma ligação direta, ou seja, era uma gambiarra, porque aquele banheiro não tinha quase função nenhuma. E no fim, o inquilino tinha esse direito. No contrato estava escrito que estava tudo funcionando. Ou seja, virou um imbróglio, né? E quando se faz uma vistoria boa, uma vistoria que detalha, inclusive, que aquele chuveiro, aquele banheiro está desativado, funcionando somente... Às vezes tem que detalhar mesmo, o vistoriador ele não tem certeza daquele problema, né? Então, na vistoria, às vezes tem que constar. Por quê? E, ao mesmo tempo, está defendendo o proprietário, o locador, nesse momento, porque às vezes o locador ele não está com interesse de ter que arrumar toda essa fiação, esse encanamento de um banheiro que, para ele, tem uma função de acessório ali para a churrasqueira, né? E até para o inquilino, ele está assinando que ele tem ciência daquilo, então ele também está se comprometendo a não usar, né, para não piorar alguma situação, e ele tem ele pode se recusar, ele idealizou lá colocar o filho, ele idealizou colocar o filho, queria pagar aquele aluguel, pensando naquele local para uso. Aí chega na última hora, ele olha na vistoria que aquele banheiro está inutilizado, opa, peraí, né? Então, ou vamos mudar a proposta da locação, ou seja, já vamos negociar essa reforma antes da locação, né? Ou no alugo, isso para o inquilino, né? Então, é importante. E eu, pelo YouTube, eu tenho respondido algumas questões, muitos reclamam de problemas no imóvel. Eu já entrei com o imóvel todo esculhambado e o locador é obrigado a reformar. Nem sempre, porque o inquilino soube que aquele imóvel, ele viu aquele imóvel todo já com alguns problemas, por ser antigo e tudo mais. E às vezes nem sempre o locador é obrigado a reformar aquele bem que para ele não interessa, entende? Reformar, ele pode até alugar mais barato
porque ele não quer arrumar aquilo. Ele é obrigado a alugar mais em conta porque ele não é obrigado a arrumar aquilo. Então, a vistoria, ela tem uma função. Se a gente, nesse exemplo que eu dei, tivesse colocado que o banheiro já estava utilizado, estaria defendendo o inquilino, inquilino não, locador, proprietário, e ao mesmo tempo o inquilino, que o inquilino ia ler aquela vistoria e falou, opa, peraí, não, mas eu estou idealizando colocar meu filho lá, mas, então precisa testar e tudo mais. Uma outra coisa que é importante frisar, às vezes, essas vistorias detalhadas, elas precisam ser realmente detalhadas, como, por exemplo, fiação, né? Às vezes, eu cheguei num nível, quando você comentou que eu fui dono de imobiliário, mas eu fui corretor, e eu cheguei num nível de vistoria que eu olhava a fiação e sabia se aquela fiação era de 6 ou 4 milímetros, eu colocava na vistoria qual era os milímetros daquele fio. Por quê? Porque se eu ligar um chuveiro mais potente, mais forte, e os chuveiros com o tempo foram barateando, né? Na época, os chuveiros esses mais modernos eram caros, ninguém queria comprar, não tinha coragem de comprar, principalmente inquilino, então não se comprava. Quando foi barateando, os inquilinos foram comprando, e aí era um dano atrás do outro de fiação, né? Era um atrás do outro. Por quê? A fiação era 4 milímetros, ligava o chuveiro que era para 6, e chegava o inverno, bum, dava problema. Então, às vezes, tem que entrar nesses detalhes, sim, pedir, o inquilino tem esse direito, conforme eu mencionei na lei, de pedir, olha, que chuveiro eu posso utilizar, se eu posso utilizar um forno elétrico aqui na cozinha, que às vezes nem isso pode, né? Se eu posso ligar um ar-condicionado, instalar um ar-condicionado, se é essa a pretensão já dele. A voltagem das tomadas, né? Porque às vezes tem uma tomada que é 220, enfim, né? Isso pode ser solicitado, inclusive, para o locador, para o proprietário, se ele tiver essa dúvida, se ele tiver olha, o que eu posso usar aqui, né? Então, e se o locador ele tivesse recusar fazer esses detalhamentos de vistoria, na minha opinião, é quebra de contrato, é quebra de lei. Ele não está cumprindo a lei. Então, pode ser quebra de contrato por não estar respeitando a lei, entendeu? O inquilino pode até notificar e falar, olha, como você não quis fazer esses detalhamentos da vistoria, está ocorrendo quebra de contrato, estou desocupando imóvel, não tem que pagar multa, não tem que pagar nada. Entende? Óbvio que esse é um limite, né? O que a gente sempre tenta falar principalmente quando tem uma administradora, é tentar negociar para resolver o problema de forma amigável, não necessitando chegar a esse ponto, né? E é sempre bom, e a lei é clara, que tem que ser no início do contrato, né? E é isso, não acho que não tem muito outros detalhes, não. O Marcelo, acho que até só para concluir essa parte final que você estava colocando, eu acho que isso enfatiza bem a importância da transparência, né? Então, a gente sempre fala das negociações e tudo, e é muito importante deixar claro que, na verdade, não é uma guerra, né? Inquilino, proprietário, porque às vezes até o pessoal comenta, o contrato é bilateral. E assim, a vistoria, ela favorece todo mundo, porque você está sendo transparente, né? Então, se tiver, às vezes, não ter sido mencionado algo numa vistoria, não significa que o proprietário ele está agindo de má fé. Às vezes é que não foi feita uma vistoria tão detalhada mesmo. Nem o inquilino agindo de má fé. E o inquilino também. Então, é um documento que vai resguardar ambas as partes, desde o início do contrato até o seu término, né? Então, quando o inquilino pega lá a chave para entrar, ele tem ciência das reais condições do imóvel e também ele está devolvendo, falando, estou devolvendo o imóvel nas mesmas condições em que eu entrei, né, lá no começo do contrato. Então, é importante a gente enfatizar isso, que é um documento super importante e até com o que você trouxe para cá,
ele vai muito além ali do que você está detalhando, né, da tomada, da condição do móvel e tudo, ele tem uma questão legal por trás dele também. Então, é muito importante essa ciência de todos. Você quer comentar mais alguma coisa sobre o assunto ou não? Referente, todo mundo fica na dúvida referente se tem uma vistoria final. Essa vistoria final nada mais é do que um recibo de devolução de chave de quitação. Então, não é uma vistoria que vai ao locador, o proprietário, ou a imobiliária. Cada imobiliária trabalha de um jeito, né? Inclusive, eu vou citar aqui para ajudar as administradoras, como eu trabalhava, funcionava muito bem, tá? Eu fui bem no início da época das máquinas digitais, das câmeras digitais. Que eu fazia, então? Eu ia no imóvel, ia com gravador, isso era uma técnica que eu usava que era para ser mais rápido, né? Então, com um gravadorzinho, hoje tem celular, então talvez não precise, e com o gravador gravando até no formato que eu poderia digitar depois, né? Nessa gravação de voz. Porque eu fazia vistorias, às vezes, em 20 minutos, né? Detalhando a pintura e tudo mais, e no final eu começava a tirar as fotos digitais. Depois ia no computador, começava a ouvir o áudio, ia digitando rápido, graças a Deus tinha uma digitação razoável, então eu terminava lá em 10, 15 minutos uma vistoria, e as fotos eu também conseguia colocar tudo não é a forma mais correta, vamos dizer assim, mas era uma forma econômica, que eu imprimia tudo, não ficava na época não ficava tão perfeito que nem hoje, as nossas impressoras são muito boas hoje, então eu colocava tudo na sequência, fotos pequenas, não precisava daquelas fotos grandes, e imprimia tudo, né? E quando tinha um item que era muito ruim, de um defeito mais grave, eu fazia a mão mesmo, naquela foto, que às vezes você olhava aquela foto e não entendia o que era aquilo, né? E colocava item, que eu ia numerando, 1, 2, 3, 4, 5, aquela item 8. Pronto, eu já sabia que aquele defeito na pia, não sei o que, era o defeito 8, da foto era o defeito 8. E como estava tudo na cabeça, era mais rápido de fazer a vistoria. Imprimia, eu colhia a assinatura do inquilino e não colhia do proprietário. Não colhia, só mandava o proprietário, não colhia a assinatura do proprietário. O que eu fazia? Inquilino entra lá, esperava um mês, e aí a gente contactava o inquilino, como é que é? Teve mais algum problema? Porque às vezes tem problema, entende? Que a gente não consegue visualizar, que é justamente sobre a questão dos vícios do imóvel, que a gente chama, que é do próprio artigo 22, que fala dos vícios que a gente às vezes não enxerga. É um cano entupido, é uma tomada que não está funcionando, e às vezes a gente detalhava finalizava essa vistoria, porque a gente, às vezes, como eu te falei, com o vistoriador a gente não enxerga tudo, né? Então a gente complementava isso, conforme informação do locatário, ele também verificou esses erros, esses problemas, e aí sim o locador, o proprietário assinava, né? E a gente nunca teve problema, nem com o inquilino e nem com o proprietário, quando a gente fazia esse tipo de vistoria. Por quê? Porque o inquilino também, quando ele não encontrava esse erro, essa falha, esse defeito, a gente colocava na vistoria e pronto. Claro que o defeito tinha que ser razoável, né? Se ele falasse que um defeito muito grave, a gente já voltava para o imóvel para olhar mesmo se aquilo era verdade, porque às vezes é um problema grave que tem um custo alto e a gente precisa avaliar, né? Mas olha, e aí quando se passam muitos meses e anos e o inquilino acha um defeito, a gente chegava para ele e falava, olha, mas agora que você vai falar, entendeu? E na lei civil tem um prazo que é de 1 ano, né? Apesar de muita contestação jurídica, quando esses defeitos graves só pode reclamar só de 1 ano. Então, conforme o artigo da lei
civil, não da lei do inquilinato. O inquilinato não fala nada sobre esses prazos, né? E basicamente é isso. Bom, Marcel, muito obrigada aí mais uma vez por você estar aqui conversando comigo e esclarecendo um ponto que é muito importante e que às vezes muita gente deixa de lado, né? E eu acho que até fica aqui a reflexão de que um profissional realizando essa vistoria, ele é mais imparcial, então ele não tem porque omitir alguma coisa por ali. Então, um profissional, assim como você falou que você fazia em 20 minutos, que você já tinha ali as manhas todas, esse profissional ele vai conseguir redigir bem essa vistoria, deixar tudo bem certinho e todas as partes bem cientes da situação do imóvel. Então, ninguém ser prejudicado, né? Então, se você é um proprietário de imóvel e está aí cogitando disponibilizar a sua propriedade para locação, você pode anunciá-la sem custo nenhum através do nosso portal. Tá o link aqui no descritivo do vídeo, tá? Que te leva direto para esse formulário. E olha, é rapidinho o cadastro do seu anúncio, vale muito a pena. E nós já publicamos um vídeo por aqui, onde foi explicado como funciona, tá? Tudo isso. Então, você vai ter todo o suporte. E o melhor de tudo é que é gratuito e seguro, tá? Então, vai ser muito bacana para você. E caso você é inquilino e está pretendendo trocar de residência, está buscando um novo imóvel, você também pode encontrá-la através do nosso portal e o link com os anúncios, com os imóveis já disponibilizados para locação também estão aqui no descritivo, tá? O link está aqui no descritivo. Bom, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada aí, Marcel, mais uma vez. Obrigada a vocês que estão nos assistindo e até mais. Um beijo. Até mais. Tchau.